Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu sou o Levi do canal AP Aprendendo e Praticando. Nesse canal nós colocamos vários vídeos aí de diversos assuntos, né, relacionados à eletrônica, mecânica, a utilidades domésticas em geral. E hoje eu quero trazer para vocês como consertar uma cafeteira elétrica, né, essas cafeteiras domésticas. Essa cafeteirinha aqui é uma cafeteira de 10 cafezinhos, ela é pequenininha, tá? Ela tá ligando, acendendo, ó, o power, tá? Ou seja, ela está sendo alimentada, mas ela não esquenta, tá? Então nós vamos estar fazendo agora a abertura dela e ver por que que não funciona, tá? Ela não, mesmo colocando água aqui em cima, né? Ela não tá aquecendo nem a plataforma aqui, nada, tá? Então tá tudo normal aqui com ela. A cafeteira funciona assim, gente. A gente coloca água no reservatório, ela vai entrar dentro de uma resistência, vai aquecer, e com a diferença de temperatura da água do reservatório com a água que vai aquecer aqui dentro dela, ela vai subir e sair por esse orifício aqui, em forma de vapor, e condensa quando ela entra em contato com a água. Mais ou menos é isso que acontece, tá? Vamos então abrir ela. Essa cafeteira aqui, cuidado muito com a jarra, tá? Guarda ela em local seguro. Desligue da tomada quando você for mexer, né? Que a gente já desligou aqui, tá? Vira ela ao contrário. Dá para tirar aqui os acessórios, que não vai precisar, né? Trava ela aqui. E temos então os parafusos que vamos retirar aqui, certo? É só retirar esses parafusos com a chave Phillips, tá? Bom, a chave Phillips é essa chavinha assim, ó, tá? Tem essas ranhurinhas aqui, tá? Essa aqui é de fenda e essa aqui é Phillips. Aí você vai vir aqui e vai retirar eles, né? Vai retirar, tá? Vou dar uma pausa, vou retirar e já volto. Aqui nós retiramos já os parafusos. Aqui nesse caso são só 3, tá? E os parafusos você coloca dentro de um potinho, né? Eu tenho aqui uns potinhos com repartições. Então eu sei que esse quadradinho é o da tampa, e depois os outros eu vou colocando tudo separado, para na hora da montagem a gente não se confundir, né? E aqui está então a cafeteira, gente. Ela está de ponta cabeça, né? A água vem, ela vai descer por aqui, para essa mangueira. Acontece de estourar muito essa mangueirinha também quando dá vazamento de água, tá? Então aí, essa mangueirinha aqui, verifique se está tudo ok com essas mangueiras, se não tem nenhuma defeituosa, tá? Então ela entra por aqui, e aqui é uma resistência, ó, tá? Tá meio ruim por causa da lâmpada aqui, da luz. Acho que melhorou agora. Essa peça metálica aqui, cor de alumínio, ela é uma resistência. A resistência está aqui por fora e dentro é um tubo. Então aqui ela aquece e consequentemente aquece a água que está dentro, tá? E como tem água fria em cima da água quente, ela empurra a água quente que vai subir, tá? E ela tem uma válvula aqui nessa mangueira que não deixa retornar. Então ela só vai ter um sentido, jogar a água lá para cima, tá? Então o princípio básico é que essa resistência esteja aquecendo, senão não vai funcionar, né? E é o que nós vamos ver agora, fazer alguns testes. Para esse conserto nós vamos precisar de um multímetro, pode ser qualquer tipo, tá? Que você tem aí, que tenha a escala de BIP de preferência ou escala de resistência, né? O que normalmente acontece com os multímetros. O multímetro normalmente tem a escala de resistência. Quando você vai consertar um eletrodoméstico que não esteja funcionando, a primeira coisa que você vai fazer é verificar o cabo de força, para ver se está entrando energia para alimentar o aparelho. No nosso caso, nós temos energia porque a chavinha está funcionando. Vocês viram lá que ela está acendendo, né? Então nós temos energia. Esse teste não precisamos fazer. É o teste do cabo, né? O cabo está bom, mas se você pegar um equipamento inoperante, tá? Ou seja, não acende,
nada, então você vai ter que ter um teste desse aqui, fazer um teste no cabo, tá? Para ver se ele tá bom ou não, se tá tendo energia elétrica ou não, tá? E aí você verifica se tá derretido, né? Principalmente esses equipamentos de resistência, eles são muito propensos a derreter os fios, tá? O fio da alimentação, tá? Ele vai esses dois extremos que vão ser a alimentação. O do meio é só o fio terra, não tem nada, tá? A não ser que tenha aterramento na sua casa, tá? Esses dois aqui são o que leva a alimentação para o circuito. E eles são esse marrom, tá? E o azul, tá? O marrom e o azul, que vai na chave. A chave de cafeteira, ela são 3 terminais, porque ela tem um LED, ela tem uma lâmpada dentro dela, então ela precisa de alimentação. Os dois extremos dela, esse lado aqui e o lado de lá, é a alimentação, tá? Então aqui você pega o multímetro, coloca na escala que comporte a tensão da sua rede. No meu caso aqui é 127 volts, tá? O meu multímetro, a C, tá? Que é o que nós vamos medir, corrente alternada, tensão alternada, eu tenho 60 volts, depois tem 600. 60 volts é muito pouco, né, para 127. Então põe nas 600. 600 você vai medir tanto 110 como 220, tá? Aí eu pego a ponta de prova, tá? E muito cuidado, eu coloco lá, ó, tá? Bem onde eu vou conseguir um contato lá dentro. Olha lá, coloquei lá, aí coloquei aqui também. Você coloca entre o isolamento, tá? Entre o isolamento e o contato ali dentro da chave. Então eu tô com os dois extremos, só deixei o do meio, tá? Que é a alimentação. Agora eu ligo a cafeteira. E você vai ver se vai ter tensão ou não, tá? Vamos ver. Note que eu já tenho, olha lá, ó. Aqui tá dando 129 volts. Mas no seu caso aí, se for 220, a tensão que tem que dar. Então eu tenho energia chegando. Aí eu já sabia porque a lâmpada estava acendendo, como nós vimos no início. Mas tem cafeteira que não acende. Não tem lâmpada. Então, aí você coloca, veja qual o marrom e o azul, normalmente. Tá? Coloque a ponta de teste do multímetro na escala de corrente alternada, tá? AC, que tem esse sinalzinho aqui da ondinha. E coloca numa tensão que você consiga ler. Dos multímetros mais simples, né? Como eu tenho aqui, esses multímetros que normalmente as pessoas têm, vai ter que ser colocado na escala de 750 volts, tá? Vai colocar aqui na escala de 750 e vai medir, tá? Aqui a minha ponta de prova não dá certo nesse multímetro, mas você vai colocar na escala de 750 volts e mede. Mesmo que seja para você medir 127 volts, coloca na 750, tá? Beleza. Então nós temos alimentação, né? A alimentação está chegando, né? Então não precisamos mais nos preocupar com a alimentação. Agora você desliga de novo, tá? Sempre que for mexer, vai mexer com ela desligada, tá? Aqui nós temos 3 coisas que fazem com que ela pare. 4, né? Primeira é o cabo interrompido. Aí o próximo caso é a resistência aberta, ou seja, ela rompendo, a resistência queimada, vulgarmente falando, né? Então, se a resistência está queimada, também não vai funcionar. E os terminais da resistência, tá? Estão bem aqui, ó. Os dois extremos. Por isso tem que estar desligada a tomada, tá? Que pode ser que tenha energia aqui. Então, quando, ó, nós temos aqui e temos aqui os dois extremos, tá? Aqui. Você vai ver que são dois terminaizinhos que entram lá dentro da... Então aqui ela tem que conduzir, ou seja, tem que dar um bip para ver se ela tá boa ou não. Eu vou colocar na escala de bip, tá? Que é essa aqui, tá bom? Então na escala de bip, se houver se ele tiver bom, ele vai conduzir dessa maneira, ó, tá? E vai marcar uma certa resistência, que é a resistência da resistência, né? Então aqui a gente coloca uma ponta aqui, ó. É bem fácil de achar, ó. Uma ponta aqui,
a outra no outro extremo. Ó, bipou, tá vendo? Se bipou, é porque a resistência tá boa. Mas se seu multímetro não tem bip, você coloca na de menor resistência. No caso aqui, ó, tá onde tem o símbolozinho do ômega ali, nos 600 ohms. Vai dar em torno de 30 ohms, tá? Essa resistência. Pode ver lá, deixa eu colocar aqui o multímetro. Olha lá, 29,7. Vai dar nessa base aí da tua resistência também, tá? Então a resistência está boa, eliminamos ela, tá? Então nós aqui deduzimos que são os componentes de proteção da cafeteira que está rompido. Nós temos esse aqui, é um termostato, tá? Ele protege a resistência contra alta temperatura. Essa resistênciazinha, se ela for alimentada direto pela rede elétrica, ela vai esquentar até fundir, tá? Ela derrete. Eu já derreti aqui. Se você ligar essa resistência sem essa proteção, ela vai derreter. Essa proteção, ela desliga com uma determinada temperatura. E quando esfria um pouquinho, ela liga de novo. Então ela fica ligando, desligando e conserva numa só temperatura, tá? E ela fria, ela tem que conduzir, ou seja, ela tem que bipar, dá 0 ohms, tá? Vamos ver, ela tá fria agora. Olha lá, conduziu, então ela tá boa, tá? Ó, esse termo é um termo protetor, tá? Protetor térmico. Então a frio ele tá como se fosse um curto-circuito, ele deixa a corrente passar aqui, tá? E se você não tem, você tem o bip, então ela vai bipar, tá? 0 ohms, ou coloca na menor escala de resistência, tem que dar 0 ohms, tá? Lá, perto de 0. Então ele tá bom. Outro componente de proteção, tá? E esse é 99%, eu acho que essa cafeteira tá com ele queimado. Ele fica bem aqui, tem uma abraçadeirinha aqui, ó. Tem uma abraçadeirinha aqui e ele fica aqui dentro. É um termofusível. Inclusive eu tenho um vídeo, tá? Uma videoaula aí explicando como funcionam os termofusíveis. Esse termofusível, ele tem uma temperatura que ele rompe, tá? Se ele é selecionado para romper por 180 graus, por exemplo, quando der 200 graus ele rompe e não deixa mais passar a corrente e desliga a resistência. Então ele é uma proteção também, só que ele é uma proteção térmica, ele é um fusível. Os fusíveis normalmente, fusíveis normais, eles rompem com excesso de corrente. Esse aqui ele rompe com excesso de temperatura. Digamos que falhe esse termoprotetor que a gente testou agora, ele vai romper, tá? Ou se houver um pico de tensão da rede elétrica, ele vai aquecer demais a resistência e ele vai queimar, tá? E então nós vamos agora testar ele, tá? Nós vamos retirar, tem uma abraçadeirinha aqui, ó, tá? Porque ele vai encostado na resistência, tá? Vamos testar ele? Vamos lá. Aqui a gente tira. A gente tira os dois lados dela, que facilita. Aqui a gente já testa os dois lados. Tiramos aqui. E guardamos a abraçadeirinha aqui, já com o seu parafusinho. Tá? Guarda lá na caixinha que você já separou. Então nós vamos, ó, aqui ele já ficou solto. Já fica um pouco grudado porque ele aquece, né? E ó, ele fica dentro desse invólucro aqui, ele tem um espaguete que ele protege, tá? Contra alta temperatura. Então só pode ser usado esse tipo de fio aqui, tá? Então ele vai ressecando e você vai tentar tirar ele. Ele sai fácil. E tem um silicone por dentro ainda, porque ele fica encostado na resistência, né? Então a gente, ó, tiramos ele aqui. Ele é desse jeito aqui, ó, tá? Ó, aqui é um termofusível, tá? E ele tem que conduzir, tá? Ele tem que deixar passar a corrente aqui. Então ele tem que bipar. Tá? Quando eu falo bipar, tá, gente? É porque tem que acusar uma baixa resistência. Então você coloca uma ponta
num extremo, outra ponta no outro, teria que bipar. Não tá bipando, ó. Você encosta a ponta, bipa. Desculpa, eu mudei aqui. Ó, você encosta a ponta, bipa. E aqui, nada, ó, não bipa, tá? E também na escala de resistência mais baixa, a gente vê aqui, ó, que nada. Ou seja, ele tá rompido, tá? Se ele tivesse bom, ele faria isso aqui, ó. Olha lá, os números vão pro zero, tá? Mas como ele não tá bom, ó, ele nem mexe, ele rompeu. Então, por algum motivo, a temperatura aqui subiu além do limite e ele rompeu, até mesmo por falha do componente, tá? E aí nós precisamos trocar outro. Nós temos que trocar outro de igual valor, tá? E nós vamos trocar ele então, tá? Tem gente, tá, que corta, elimina ele. Corta aqui e emenda os dois fios. Só que é uma proteção a menos que você tem e isso não é bom, tá? É melhor colocar a proteção correta, tá? E nós vamos agora ler qual o valor dele, qual a temperatura dele, tá? Para nós acharmos um igual, tá? Muito bem. Você lê o valor dele, tá? No corpo dele mesmo aqui. Eu tomei sem foco, tá? Mas esse termo fusível aqui é 240 graus, tá? Então ele vem assim, ele vem marcado a temperatura que ele trabalha, que no caso aqui é 240, tá? E daí ele vem também a corrente dele, que é 15 amperes, e a tensão dele, que é 250 volts, tá? Que é 250 volts dá para 110 ou 220. Não pode mudar a temperatura e nem a corrente, tá? A corrente tem que ser 15 amperes e a temperatura dele tem que ser 240 graus, olha lá, que deu para ver agora, tá? Olha lá, 240 graus e 250 volts por 15 amperes aqui embaixo, ó. Olha lá, 250 volts por 15 amperes e 240 graus. Então agora eu vou achar um aqui na oficina que seja igual. Muito bem. Aqui está um novo, tá? 240 graus. Esse aqui tem um pouquinho menos, 220, tá? Mas não tem tanto problema assim não. Esse não pode ser soldado, esse termofusível, tá? Ele tem, quando você compra ele já vem uns terminaizinhos, tá? Eu vou mostrar para vocês. Ele vem com esse terminalzinho aqui, ó, tá? Só diminuir o zoom aqui um pouquinho. Ele vem com esses terminaizinhos e a gente então coloca aqui e prensa com o alicate, tá? A gente vai cortar aqui, tá? A gente corta as duas extremidades e prensa, tá? A gente corta da seguinte maneira, vou mostrar para vocês aqui como é que funciona. Eu gosto de aproveitar esse terminalzinho dele aqui, eu não gosto de cortar o fio, tá? Eu prefiro esse terminalzinho dele aqui já. Então eu pego e corto aqui, ó, vê? Bem próximo ao termo fusível aqui, ó. Cortei aqui e cortamos aqui. Aí só tira o corpo dele fora, beleza? Aí a gente dá uma limpadinha. Dá uma limpadinha aqui nos terminais dele, que fica uma resina, tá? E até uma oxidação mesmo, que mexe com água, né? Então a gente limpa bem limpadinho aqui, ó. Ele dá um bom contato elétrico. Fica brilhandinho, tá? Fica brilhando lá, cor de cobre. Aí o outro lado a mesma coisa, tá? Ó. Ele tá bem escuro, ó. Ó, você vai limpando. Tô limpando aqui com estiletezinho, tá? Aqui não pode ter mau contato, tá? Por que que não pode soldar, gente? Esse termofusível suporta uma temperatura de 240 graus.
O ferro de solda é 400 graus. Se você não for muito rápido na solda e a temperatura entrar para dentro dele, vai romper, tá? Porque aqui dentro ele tem uma resina e com uma determinada temperatura ela derrete. E quando ela derrete, ela desliga, tá? Um contato que tem dentro do termo fusível, como está no meu vídeo lá, que vocês podem ver o vídeo de como funcionam os termos fusíveis, tá? Então aqui a gente vai climpar ele, tá? Vai climpar lá e aqui também, tá? Como a gente vai climpar, a gente pode cortar um pedaço aqui, porque tem um lado que é bem longo, tá? Mas se você insistir em soldar, tá? Você não tem a emenda, você pega, tá? Faz um ganchinho aqui, ó. Você faz um ganchinho aqui, tá? Todo mundo faz, a maioria faz. Faz um ganchinho no terminal e um ganchinho no termo fusível, tá? Aqui você vai fazer um ganchinho mais ou menos assim, ó. Você vai pegar aqui, ó, tá? Ó, vai fazer um ganchinho assim, ó, dos dois lados, tá? Vai fazer assim. Eu só quero tomar cuidado para não estragar o meu termo fusível aqui. E você vai fazer um gancho no outro também. Eles vão ficar enganchadinhos aqui. Daí você aperta com o alicate. Apertou com o alicate, você pode pingar uma solda bem rapidinho, né? Eu ensinei um macete esses dias, né? Que você pode pegar uma garra jacaré e colocar aqui, ó, tá? Bem aqui. Aí você pode soldar aqui, porque o calor vai vir aqui e vai sair pela garra jacaré, tá? É um dissipador de calor, mas tem que ser rápido. Coloca um fluxo de solda bem certinho. Aí você vai soldar e a solda vai vir por aqui. Aí quando você for soldar o outro lado, mesma coisa. Coloca bem próximo do corpo do termo fusível, tá? E você solda, isso aqui vai funcionar como dissipador de calor. É uma garrinha jacaré normal, tá? Mas eu aqui vou usar então a, a, a emenda, né? Então vamos lá. Aqui a emenda a gente vai... Ela tem duas pontas. Uma metade é reservada para o termo fusível, a outra metade é reservada para o fio, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou climpar agora aqui. Depois de climpado ele vai ficar assim, ó. Tá? Ó. Fica climpadinho ali. Vou colocar mais longe lá para focar aí. Ó. Aí sobrou outra parte que vai no fio aqui, ó. Tá? Daí é só apertar como aperta um terminal comum, tá? Vou colocar o outro lado agora aqui. Às vezes você vai fazer a climpagem, fica um pouco frouxa. Aí você vem aqui com um alicate de corte, tá? Bem em cima da onde você está climpando. E dá uma apertadinha de leve. Não a ponto de cortar, tá? Só dá uma apertadinha de nada aqui, tá? E daí ele segura bem, tá? Eu tô aqui com os dois, né? Agora eu venho aqui com o da cafeteira e coloco aqui o condutor, certo? Eu coloco de trás primeiro para ele segurar. Coloco de trás aqui primeiro. E agora eu climpo o do meio. Aí, como eu disse, ele fica meio bambo, a gente vem com o alicate de corte e dá uma apertadinha. Em dois lugares, por exemplo. Ele vai ficar bem firme, tá? Ficou bem, tá bem firme. Agora a gente pega o outro e a mesma coisa. Dá uma pausa para não... E aqui está o novo termo fusível. Vamos fazer o teste nele. Lembra que eu falei que ele tem que bipar? Né? Então vamos lá. Uma ponta em cada terminal. Bipou, ó.
tá vendo? Ou numa escala de menor resistência, que eu mudei agora, tem que dar ali próximo de 0. Ó, 0, beleza? Agora a gente monta ele de novo. A gente vem e coloca tudo dentro do casulinho aqui de novo, ó. Tá? Vamos lá. Ficou um pouquinho mais comprido, mas não tem problema. Beleza? Agora a gente coloca aqui no mesmo lugar que tava. Ó. A gente coloca aqui no mesmo lugar. Vamos lá. Tinha aquela dobradiçazinha que segurava, né? Já caiu um parafuso lá dentro. Vamos lá. E vamos então colocar. Aqui tem um fio que passa por baixo, tá? Aqui. Ele tem que ficar bem encostado na resistência. Ele que tem que ficar, não os fios. Tá? Veja onde está o componente aqui e deixa encostadinho, tá? Aí. Beleza? Agora a gente coloca os parafusos. Tá, aqui tá montado, eu coloquei, né, os 2 parafusos aqui. Não deixe prensar nenhum fio, deixe solto, tá? E verifique se a resistência ficou no lugar, que é essa chapinha aqui, tá? Então aqui tá tudo no lugar. Eu não vou fechar a tampa ainda, tá? Porque eu quero testar ela antes, tá? Então nós vamos pôr água nela pra gente testar, ver se tá funcionando. Então aqui eu já coloquei água nela, tá? Verifique se não tem nenhum vazamento de água, né, antes de fechar. E nós vamos então ligar, né? Verifica também. É bom verificar se não ficou nenhum fio encostado na resistência, que a resistência esquenta, né? Tá? Então eu vou ligar ela aqui agora. E vamos ver se ela vai aquecer a água. Ela vai sair o vapor por aqui. É só virar um pouquinho aqui. É por aqui que tem que sair o vapor. Já tá dando um barulhinho já. Então, quando a gente ergue, a água não vem para cá para não queimar o usuário. Então ela volta de novo, ela desce para dentro do reservatório novamente, certo? Mas já dá para perceber aqui, né, que já tá saindo a água ali, ó, quente, ó. Resolveu o problema, ó. Tá vendo? Mas vamos fechar ela então e vamos ver se vai encher aqui a nosso reservatório. Olha lá, a água saindo lá, tá vendo? Funcionandinho a nossa cafeteira. Era só o termo fusível. Então tome muito cuidado quando você for mexer, né? Pra não... A maior parte dos testes dá pra fazer com ela desligada da tomada, tá? E muito cuidado com o isolamento, né? Não, eu falei que dá pra fazer um jump ali, dá pra tirar aquele termo fusível e que ela vai funcionar. Só que é uma proteção importantíssima, tá? Ela pode derreter e até pegar fogo na sua cafeteira se não tiver aquela proteção, tá bom? Mas fica aí, pessoal, essa dica aí pra vocês. Se puder aí, se inscreva no canal, tá? E dá uma ajuda pra gente aí, medonha, tá? Tá aumentando lá o número de inscritos, o número de visualização e a gente agradece a vocês aí pelo apoio, tá, pessoal? Um grande abraço aí, até a próxima.